deixa de ser protagonista quando não comemora as nossas conquistas, né? A gente deixa de ser protagonista quando a gente não sabe dizer não, né? E aí deixa as situações tomando conta ali, levando, conduzindo a gente perde o desempenho como protagonista. Exatamente. Mas também, eu entendo que é normal a gente ter medo de assumir essa posição em que a gente fica exposto, né? Porque assumir esse papel, né, ser um protagonista, é ficar exposto, é ser percebido. Olá, seja bem-vindo ao Podcast Aware, um podcast que cultiva a inteligência consciente. Eu sou Mônica Moreira. E eu sou o João Gabriel. Olá, João! E qual é o tema de hoje? Hoje o tema é muito interessante. Sabe, quando a gente tem aquele receio de assumir uma responsabilidade, ou quando a gente tá ali para ser promovido e fica com medo, né, da promoção, ou tem o medo de crescer. Hoje a gente vai falar sobre o medo de assumir o protagonismo. Eu tenho medo de ser protagonista. E você, Mônica? Confesso que eu já me peguei várias vezes nesse medo. Agora, o Instituto Aware tem me ajudado, né? Mas isso já passou muitas vezes. Mas eu não sabia que era isso. Isso pode acontecer. Protagonismo, né? A gente às vezes pode confundir o que é ser protagonista, né? E a gente fala muito nos nossos treinamentos de ser protagonista na nossa vida, né? Assumir o protagonismo. Muitas empresas procuram a gente para fazer treinamento de protagonismo, né? Porque querem desenvolver essa característica, essa competência nos colaboradores. Mas é difícil da gente conseguir também ter clareza do que é isso, né, Mônica? E muitas vezes existem muitos slogans, né? Memes dizendo, seja protagonista da sua história. E também se compara ao protagonismo da ficção, né? Da dramaturgia. Mas definir o que é protagonista para cada um, eu acho que é uma grande dor. Porque se a gente tivesse aí uma campanha dizendo seja antagonista, seja coadjuvante, né? Talvez fosse mais fácil da pessoa levantar um dedinho assim, né? É que mas é difícil na mesmo. sua vida não tem como não ser protagonista, né? Não tem como a pessoa ela decidir ou desejar ser coadjuvante na vida dela. Né? Numa novela, o que é o coadjuvante? Ele tá ali cumprindo um preenchimento da história, mas a história não gira ao entorno dele, né? E o protagonista, ele assume esse papel do centro da história. Na sua vida, quem é o centro da história? É verdade. É você. Então não tem como uma pessoa, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não esteja percebendo, ela é protagonista, né, da vida dela. Ela é protagonista nas atividades do trabalho, só que talvez ela não esteja conseguindo fazer um bom uso, né, dessa característica, né, não esteja conseguindo assumir e fazer isso bem feito, né? Talvez se a gente olhar um pouco os outros episódios, até o episódio anterior, né, vai dar para entender que a gente deixa de ser protagonista quando não comemora as nossas conquistas, né? A gente deixa de ser protagonista quando a gente não sabe dizer não, né? E aí deixa as situações tomando conta ali, levando, conduzindo a gente perde o desempenho como protagonista. Exatamente. Mas também, eu entendo que é normal a gente ter medo de assumir essa posição em que a gente fica exposto, né? Porque assumir esse papel, né? Ser um protagonista é ficar exposto, é ser percebido, né? Então, quando eu sou promovido ou quando eu conquisto alguma coisa em que eu me destaco, isso vai me colocando em evidência, né? E eu vou precisar lidar com essa exposição. E essa exposição, ela gera um medo natural, né? Eu acho muito interessante, Mônica. Eu tenho medo de ser protagonista quando eu estou fazendo uma palestra, por exemplo. Nossa. Poxa, já fiz muitas palestras, né, para muitas pessoas. E esse medo, eu percebi, no começo eu achava que com o tempo ia passar. O medo de estar ali na frente de centenas de pessoas falando, né? E eu achava que um dia isso iria passar, eu ia me acostumar com isso.
e não passa, né? É um medo que é natural. Eu entendi que ele vai permanecer. Que medo é esse? É o medo de me expor a essa quantidade de pessoas. É um medo bem próximo da nossa questão animal mesmo, né? De estar exposto ali a uma multidão, um monte de gente te avaliando, te observando e você se sente ameaçado. É normal. Agora, o que eu precisei trabalhar, né, nessa questão para eu conseguir assumir o protagonismo, assumir que eu iria primeiro dar aula, né, para algumas pessoas, depois assumir que eu ia ministrar treinamentos, aí depois assumir que eu ia fazer palestras para centenas de pessoas. Eu precisei admitir que esse medo existia mesmo, né, e que apesar do medo eu queria assumir esse papel. Olha que interessante isso. Então, eu tenho ainda, eu posso dizer, eu tenho medo de ser protagonista. Só que, ainda com medo, eu fui aprendendo a lidar com isso. Porque o medo existe, mas o desejo de ser também existe, né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ganhar mais? Você quer crescer na sua carreira profissional? Você quer se destacar? Essa pessoa vai falar que sim, porque ela vai pensar primeiro no lado positivo, né? Porque eu vou ganhar mais, porque eu vou poder fazer as coisas que eu gosto, porque eu vou crescer. Ela vai dizer que sim. Só que depois ela vai começar a refletir nos problemas. Como que eu vou dar conta de fazer gestão das pessoas? Como que eu vou assumir a responsabilidade sobre algumas coisas que eu ainda não sei? E o medo vai vindo, né? É interessante isso que você está falando, João, que está me fazendo pensar em duas coisas. Uma no fluxo emocional, que a gente trabalha lá na aula de inteligência emocional, né? E um outro ponto é o quanto a gente precisa desmistificar o que é protagonismo para cada um, porque vamos pegar o exemplo de uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Para ela, ser protagonista infringe alguns valores, porque possivelmente a relação que ela tem com o protagonismo seja de exposição, de vaidade, de centro das atenções. E uma pessoa introvertida, ela foge disso. Ela não quer estar nesse ponto. E aí causa um certo desconforto, pode causar uma certa apatia, pode causar uma acomodação, né? De pessoas que às vezes ficam paralisadas naquele cargo por certa timidez, por medo de ter que assumir ali à frente das falas, né? E eu acho que aí precisa dissociar um pouco que ser protagonista não está relacionado à vaidade nem à sua autopromoção, né? Ser protagonista está associado a um papel onde você está fazendo um acordo ou com um grupo ou com uma situação, no caso que você trouxe, você precisou trabalhar essa questão do medo de compreender que você não era o centro das atenções, mas que você estava ali para compartilhar o que você sabia, o que você tinha se preparado para contribuir com o outro, né? E eu acho que quando a gente começa a desenhar isso melhor e clarificar essa ideia, esse caminho, não é que o medo não vai existir, a gente vai ter medo talvez de falar em público, vai ter medo às vezes de se posicionar numa reunião, mas a gente tem um outro significado com relação à palavra protagonismo. Né? Enquanto você falava, me vinha isso muito forte, esse pensamento de será que eu fujo do protagonismo porque eu tenho medo de ser avaliada como uma pessoa muito vaidosa? Será que eu tenho medo de ser protagonista porque eu posso ser julgada por uma pessoa que quer ser o centro das atenções? E aí olha como é que se conecta, né? As pessoas podem evitar e se impedir de crescer, de se desenvolver, né? Porque tem um significado errado, né? Tem uma relação errada com o significado da palavra protagonismo. E uma pessoa introvertida, ela pode muito bem ser protagonista exercendo a atividade que ela bem entender, no formato que ela bem entender. Então, protagonismo não é exatamente se expor, né? É assumir o seu papel. Qual o papel? O que você quiser. Então eu posso ser você poderia ser uma bibliotecária, que você falou que você já pensou em ser, né? Bibliotecária. O que faz? Fica ali separando os livros, classificando, orientando. É uma atividade bastante introspectiva, né?
com baixa exposição, mas dá para ser protagonista? Sim, claro. Sim, você pode ser muito boa nisso que você faz, assumir, ter consciência desse papel. Ter consciência que esse papel é central. Então ali, onde você está, com a missão que você tem um papel central. Qual é? Esse é o ponto, né? Qual é o Isso. papel central que você quer ter na sua vida, né? Nas atividades? Por outro lado, muitas vezes a gente vai desviando do nosso protagonismo porque tem alguma coisa ali que você tem que fazer que você não sabe ainda. É um outro problema, né? Então, você, por exemplo, vou trazer aqui a nossa experiência. Você queria, né, trabalhar com desenvolvimento de pessoas, se qualificou para isso, conta na sua história que várias vezes você fez isso antes mesmo de assumir. E aí, a hora que você chegou no Instituto Aware para trabalhar, você falou, tá, mas eu não vou fazer palestra. Você percebe que isso é incompatível com o papel de protagonista que você desenhou? Verdade. É incompatível. Então, a Mônica precisou abrir mão dessa resistência e aprender a se expor. Mas se expor não tem a ver com ser protagonista. O papel que você escolheu necessita se expor. Exatamente. Né? Então você foi protagonista. Como? Assumindo a responsabilidade que você ia ter que se expor, que você ia ter que passar por isso, ia ter que aprender, ia ter que se desenvolver. E você fez isso bem. Né? E aí você conseguiu, então, assumir de fato esse papel. Então dá para falar hoje que você é protagonista no papel que você escolheu. Agora, lá quando você chegou no Instituto Aware, você estava fugindo. Você estava tentando ser uma coadjuvante no papel que você escolheu. É isso mesmo. Não é mesmo? Verdade? Exatamente. É essa história. Eu também. No começo, antes de fazer as primeiras, eu me escondi um pouco. Peraí. Eu queria, era a mesma coisa. Eu queria, mas não queria me expor. Né? Eu queria ter o resultado, mas eu não queria me expor. Então fica difícil, né? E aí a gente vai contornando assim o desafio, contornando, e não tem jeito. Uma hora a vida fala assim, ó, você vai ter que ir lá. Um caso também é a questão do podcast, né? É muito legal que fazer o podcast tem desenvolvido a gente, né? Então, eu, por exemplo, tinha resistência a gravar, né? Tinha dificuldade de gravar. Colocava uma câmera na frente e já não dava certo, né, Mônica? Ia muito bem na palestra ao vivo, no treinamento ao vivo, mas a hora que a gente ligava uma câmera, aqui tem 3, eu acho que é por isso, né? Porque uma Ele só... via o botãozinho da câmera, aí você já falava, não funcionava, cadê ele? já não funcionava, o nível de exigência subia demais, não funcionava bem, né? E aí eu ficava desviando disso. Então não vamos fazer EAD. Então não sei o quê. Aí veio uma senhora pandemia que obrigou a gente a... ir pra frente das câmeras. A se adaptar a isso, né? Primeiro a fazer as coisas à distância, que era uma coisa que a gente também não queria fazer. Aí depois a começar a gravar e agora com o podcast, né? A gente foi obrigado. Mas aí a gente até conversou antes, algumas vezes. Por que a gente não fez isso antes, né? Qual é essa pergunta? Por que eu não assumi esse protagonismo antes? É verdade. Então a gente não foi protagonista na proposta que a gente mesmo tinha, né, definido para nós. Então a gente ia fugindo, porque tinha ali uma característica, algo que eu não queria enfrentar, que a gente não queria resolver. Então a gente ia ficando com um papel meio manco ali, né, tentando ser coadjuvante na história. E não funcionou, né? O João, e você está falando sobre essas questões, a gente não assumir o protagonismo, né? Que a pergunta é por que eu não assumo o protagonismo? Isso também reflete nas nossas relações pessoais, né? Algumas vezes tem algumas questões para serem resolvidas e a gente está assim à deriva, está sofrendo, né? Tá ali planejando, tá esperando que caia uma resposta do céu, né? Tá aguardando que chegue um chamado de um trabalho, né? Ou alguém fale, olha, eu vou resolver, por medo de assumir esse protagonismo, de enfrentar essa situação, né? Eu já passei por isso, já experimentei isso, de ficar
acuada, sofrendo, pensando como é que eu vou resolver, como é que vai ser, como é que eu enfrento o outro. E é uma situação, às vezes, que eu preciso enfrentar mesmo, o outro e me posicionar. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu tomei essas decisões erradas e agora eu conto com você para me ajudar, para esclarecer. É um protagonismo, é você ser protagonista daquela situação que é difícil, né? Que é um desafio e que não você precisa resolver. Protagonista só da parte boa, né? Não. E eu acho que aí é que tem que começar a trabalhar. Por quê? Quando você vê muitas citações, muitos posts falando sobre o protagonismo da sua vida, venha ser protagonista da sua vida, para algumas pessoas é uma realidade muito distante pelo contexto de vida dela, pela experiência de vida, pelo momento que ela está vivendo e que ela tem que viver em família, né? Então, eu acho que a pergunta é, o que é primeiro? O que é protagonismo para você? O que falta para você ser protagonista, né? O que você precisa? Eu já atendi casos de pessoas que falavam, não, eu não quero assumir liderança, eu tenho pavor disso, Deus me livre de pegar todos esses problemas. Mas, quando o chefe estava de férias, ela era o líder. Quando o chefe tinha algum problema muito grande, a pessoa assumia aquela posição. E aí e aí quando era para ela, olha, você pode ser promovida. Não. E aí ela voltava para um papel que era completamente contrário das capacidades dela, né? Ela se contradizia. Porque na ausência daquela posição, olha como é um processo inconsciente, né? É muito legal que você descreveu uma pessoa que exerce um papel e que não se sente confortável em assumir que exerce esse papel, né? Não é em exercer. Exercer, a pessoa exerce. Ela tá lá nas férias, ela faz bem, ela tem a capacidade. Mas ela tem dificuldade de assumir. Por quê? Porque alguma coisa acontece inconscientemente com ela sobre assumir essa responsabilidade, né? Sobre assumir esse papel de fato. Então é uma incoerência. E eu gosto muito de falar disso, né? Nós, seres humanos, somos extremamente incoerentes. E quanto mais a gente trabalha a nossa incoerência, mais a gente entende e percebe essas incoerências e tenta resolver, mais a gente ganha eficiência, resultado e tal. Então, uma pessoa que consegue exercer um papel que ela acabou conquistando aquele espaço, ou seja, o papel já existe, né? Só que aí a hora que você fala, então você aí não. Aí é um grande problema. Não, eu não sou. Não, peraí, você já é, né? Isso tem muito a ver com... A gente fez agora, recentemente, a palestra do líder consciente lá na escola, né? Fala o nome da escola que Rosa Bonfiglioli. Rosa Bonfiglioli. Lá de Osasco. Lá de Osasco. Foi muito legal. Um abraço aí para os professores que estão nos seguindo, estão assistindo aí a gente. Lucila. Toda a direção. E é muito interessante, né? Na palestra tem um momento que a gente fala do que você percebe que você está, né, construindo, né? O que você está fazendo, né? Como que você está impactando? E aí você começa a pensar nos seus papéis. E muitas vezes você é incoerente, porque você exerce um papel e não percebe. É verdade. Né? Você tá ali, você exerce, mas você não caiu a ficha que você percebe. Então, esse exemplo que você trouxe eu acho muito interessante para a gente refletir sobre isso. Será que eu já sou protagonista, mas eu tenho fobia de assumir? Né? De fato, eu arriscaria dizer que todo mundo é protagonista. Não tem como não ser. Né? Na minha leitura, na minha forma de pensar, todo mundo é. Agora, tem aquele que não se assume, tem aquele que tem aversão a essa situação, tem aquele que vai, mas vai com medo e vai, né, tateando. E tem aquele que assume bem o papel, que consegue entender bem esse papel e fazer bom uso dessas oportunidades e dessa situação. Né? Que eu acho que não é o caso do que você contou. Então a pessoa tem ali um medo. Que medo é esse? De onde vem? É o medo do que vai acontecer se ela assumir esse papel? Né? Essa pessoa específica tinha vários medos, né? E eu vejo isso também um outro medo, quando a pessoa tem o desejo de empreender, mas
não assume o papel de protagonista. Então ela faz uma transição de carreira, vai lá, empreende, mas ela fica esperando alguém ajudá-la a direcionar. E ela tem dificuldade de se fortalecer nesse papel. E quando a gente empreende, não dá para não ser protagonista, não, impossível, né? Porque aí a culpa é do outro, a culpa é de tudo, menos dele, e aí o negócio que você está empreendendo depende de você. Se você não melhora, se você não assume o seu papel, o negócio não vai para frente, né, amor? E hoje com todo esse desenvolvimento que a gente tem, todo esse avanço tecnológico, os profissionais têm que desenvolver cada vez mais essa capacidade empreendedora, né? E quando não assumem, deixam só na mão de um líder ou da empresa, né? Eu vejo às vezes pessoas que têm o desejo de empreender, aí vai empreender no paralelo, mas bem assim, no limiar do... eu não sou protagonista da minha carreira, não. Não vou assumir aqui, não vou desenvolver nada, não. E aí volta para a empresa, volta lá para aquele funcionamento onde alguém está sendo protagonista, porque ele acredita que dentro daquele projeto que ele está desempenhando, o outro é o protagonista, e não ele, né? E aí eu volto com a fala que eu disse anteriormente. Quando o líder desse projeto se ausenta, você é protagonista. Né? As pessoas assumem esse papel. E eu já conversei com pessoas que tiveram todo esse desempenho e saíram para empreender. Né? Eu mesma aconteceu isso comigo no início. Quando eu saí, para mim foi muito difícil. Eu acho que foi a época que eu mais dizia, eu não sou protagonista. Eu não sei ser protagonista na situação. E em específico desse caso que eu trouxe, de quando a pessoa tinha um protagonismo num projeto, quando saiu para montar o seu empreendimento, teve essa dificuldade... o final foi muito doloroso, né? E aí vai numa regressão, porque eu acho que precisa fazer esse mapeamento do significado do protagonismo. O que você precisa ser? Agora que você está num movimento novo, numa atividade nova, desempenhando um papel novo, o que você pode fazer? Por que será que é tão fácil a gente assumir o lugar do protagonista quando nós estamos dentro de uma empresa e quando é pra gente, as coisas se tornam tão difíceis? Eu acho que tem todos os casos, né? Tem o caso em que a pessoa vai bem dentro da empresa, consegue exercer um protagonismo dentro de uma função pré-definida, e a hora que vai empreender se perde porque não existe uma função pré-definida. Acho que pode acontecer. Mas também tem o caso da pessoa que não vai bem dentro de uma empresa porque tem uma função pré-definida e essa pessoa, ela... não pensa assim, é como se você limitasse essa pessoa, e a hora que ela vai empreender, ela vai super bem. Eu acho que também acontece. E tem aquela pessoa que não consegue assumir o protagonismo também em nenhum cenário. Né? Então, e eu acho que esse é o mais clássico, a característica mais clássica. Eu tô lá, tô trabalhando, a culpa, eu não tô feliz por causa do meu chefe, eu não tô feliz por causa do meu trabalho, eu não consigo exercer o meu papel porque eu coloco ali um monte de desculpas, né? Não tem espaço, não sou valorizado, recebo mal, não tem perspectiva. Então também eu vou ser econômico aqui, eu não vou assumir as minhas responsabilidades, eu não vou ter protagonismo no meu papel. Aí a pessoa, ela vai empreender. Essa pessoa com esse perfil, a hora que ela for empreender, ela vai ver que é difícil, que tem problemas, que os funcionários... dão problemas para ela, que os clientes dão problemas para ela, que o governo dá problema para ela. E aí ela também não vai conseguir exercer o papel dela e ela vai falar, isso aqui é muito difícil, eu vou voltar pro mundo corporativo. E tem muitas pessoas que ficam nesse movimento, tentando achar um lugar fácil para ela poder exercer o protagonismo dela, criando essa ilusão de que um dia vai achar um lugar fácil onde ela vai poder exercer o papel dela. E isso é um medo de protagonismo. Porque quando você está em qualquer lugar, vai ter dificuldade, vai ter problema. E se você não consegue encarar esses problemas e entender que é você que tem que resolver, verdade. Senão você não consegue exercer, se tem alguma coisa te atrapalhando a exercer o seu papel, você tem que resolver. Pode resolver adaptando o seu papel, pode resolver adaptando o meio que você está inserido, ou pode resolver mudando. Agora, se eu sempre usar o recurso de mudar de local e não melhorar e nem mudar o meio nunca,
a chance de dar certo vai diminuir, né? Muito, né? Sim. Eu, por exemplo, trabalhava lá formatado dentro de uma função pré-definida e aquilo acabava comigo, né? De não poder pensar. Não. Às vezes que eu tinha uma ideia bacana, eu era tolhido. Não. Isso aí que você está pensando não é da sua função. Você não pode pensar isso aí. Pô, mas quem disse que eu não posso pensar, né? Isso acontece na escola também. Quantas vezes eu fui tolhido na escola? Não. Isso que você está falando não é dessa matéria, ou não é desse momento, não é desse ano. Quantas vezes eu fui para treinamento e o instrutor, o treinador, falava assim, depois a gente fala sobre isso, pode ser no final? Né? E não falava nunca. A pessoa estava ali tolhindo a minha participação, né? Uhum. Isso para mim era terrível, terrível. Eu me sentia com muita dificuldade de exercer o meu papel. Que o meu papel tem a ver com isso. Tem a ver com questionar, tem a ver com a agilidade, né, de pensamento, ter uma flexibilidade da aplicação disso. E quando eu estava dentro de algo, uma função formatada, limitava o meu papel. E eu tentei mudar algumas vezes, né? Tentei resolver essas questões conversando e tal, mas realmente o meio dificultava muito. Quando eu fui empreender, eu senti um grande alívio, né? Quando eu pedi demissão, eu falei, olha, eu vou ficar só com o meu escritório, vou agora me formar um palestrante, um treinador. Poxa, foi assim um alívio. Parece que tirou aquela caixa que me apertava e eu, agora eu posso existir. Beleza. Na primeira semana, eu comecei a entrar em choque. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Porque eu fiquei 20 anos acostumado à limitação. A ter o meu papel limitado. E a hora que finalmente, aquilo que eu sempre quis, de poder pensar, né? Eu me vi várias vezes me perguntando, peraí, e agora? Quem vai me dizer o que eu tenho para fazer? E isso é um reflexo do quanto, né, o nosso papel, muitas vezes, ele é delimitado. E aí, a hora que você tem a possibilidade de propor, né, de se autopropor, de dizer o que você vai fazer, você já não está sabendo fazer aquilo, né? Eu demorei um tempo para me adaptar, e aí depois eu consegui me adaptar bem, e você conhece bem a história, né? Uhum. De como eu funciono. Só que também tem outros problemas, né? Aí a gente pode falar assim, poxa, legal, então você assumiu o seu protagonismo. Eu posso dizer que nesse contexto, sim. Só que várias vezes, durante esse tempo todo, eu tive muitas dificuldades, né, de exercer meu papel. Mas não era mais porque alguém dizia que a minha função era essa. Não, eram outros problemas. Eram questões que não era uma limitação de papel, mas era porque o meu papel não funcionava. Né? Vamos fazer desse jeito que vai dar certo. Não funcionava. Agora vamos fazer do outro jeito. Não funcionou também. Então você não consegue ser protagonista naquele papel, porque aquele papel ele não cola. Não funciona. E aí você tem que reinventar o quê? O seu papel. Então eu saí de um contexto onde eu tinha conflito com o meio e eu fui para um modelo em que eu não tinha mais conflito com o meio. Mas o que eu idealizava de papel não funcionava. E aí? É pior ou melhor, né? Aí só você pode dizer, né, como é que foi esse resultado. Não, a frustração é enorme, porque você quer ser protagonista, você encontra uma definição ali de como ser, mas não funciona. Então você tem que se reinventar. Dói pra caramba, porque não tem mais desculpa. Meu chefe que não deixou. É porque a minha função não permite. Não. Eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Mas as coisas não se encaixam assim, né? Em alguns momentos é porque a economia tá ruim. A gente terceiriza, né? Não é que não é verdade, mas a economia tá ruim, e aí? Mas tem que se adaptar. O que você vai fazer?
Protagonismo sem adaptação não dá. É. Tem que ter as duas competências juntos. Adaptabilidade e protagonismo para a gente poder caminhar. Você está contando essa história, mas embora você tenha feito esse movimento, talvez quando você estivesse lá nesse seu trabalho, em algum outro papel você era um excelente protagonista. Porque você era espremido lá, tentando se encaixar nessa caixinha, mas em algum lugar você exercia esse protagonismo. E era ele que possivelmente te alimentava para dizer, ó, eu acho que você tem que fazer algum movimento, né? Eu acho que você tem que assumir algum lugar aí. Sabe o que eu acho muito interessante? Quando eu tive a oportunidade de dar aulas, né, eu fui convidado para dar aulas, eu experimentei um papel, que era o papel de professor, e que tinha ali um espaço maior para construção, né, de como atuar. Então, eu experimentei ali uma forma de exercer um papel que eu conseguia ser protagonista, né? De assumir o papel, propor um pouco mais do repertório do que eu ia fazer, de como eu ia resolver. E aquilo ali me encantou. Então, eu olhando, né, para essa época em que eu trabalhava no corporativo, eu percebo que, na verdade, no corporativo era muito difícil eu me sentir bem. Eu me sentia bem muitas vezes. Assumi um projeto bacana, né, um projeto grande, bacana, legal. Aí eu começava a pensar, né, em como resolver o projeto, em como fazer dar certo. Aí não, você não pode fazer assim, você não pode fazer desse jeito, você não pode fazer do outro, tem que ser desse jeito aqui. Então, às vezes eu pensava assim, pô, por que precisa de mim? Né, se tá tudo já definido, pra que precisa? É alguém pra levar a culpa, né? Eu pensava. Só se for, né? E aí vai desestimulando, né? Já da aula era diferente. E uma outra coisa também que me animava muito, não tem a ver também com trabalho, assim, né? Eu gostava muito do futebol lá, da turma do futebol. E a gente tinha um time, né? Por onde eu passei tinha time. E eu gostava de exercer o meu protagonismo nesse papel também, de organizar o time. Fui jogador, fui goleiro, fui técnico. E era um lugar, um espaço, um papel que eu me sentia também protagonista. E aí a gente pensa, pô, então você tem a mesma pessoa, no meu caso, tem momentos que consegue exercer o protagonismo, tem momentos que não consegue, tem momentos que não consegue porque não conseguiu um espaço para isso, e tem momentos que não consegue porque não conseguiu se adaptar. Então, aqui na minha história, eu contei várias situações. Situações em que eu consegui ser protagonista, situações que não, por motivos pessoais meus, né? Não me adaptei. O que a gente faz agora? Pô, a gente podia... Uma situação. A gente podia estar fazendo podcast desde 2017? 18. Um abraço aí pro Bruno, que participou aí do Instituto OE. O Bruno me falava todo dia, vamos fazer um podcast. Eu acho que foi 17, né? Foi 17 que ele falava. 17. Vamos fazer um podcast. E eu pensava assim, pô, nada a ver. Quero Bruno, fazer palestra para o Bruno, quando trouxe essa ideia, eu amei, mas eu não tinha... Quero fazer palestra no auditório, né? E não assumir esse papel, né, que ele estava propondo. A gente não empreendeu. Não empreendeu isso, mas eu faço uma autocrítica. Eu não assumi esse papel lá atrás. Eu não consegui assumir. Por quê? Eu acho que era por medo. Medo da exposição. Porque esse tipo de exposição me dava mais medo do que ir para um auditório com 400 pessoas. É isso que eu vejo. Então eu não fui protagonista nesse papel proposto. Tinha tudo a ver, mas eu não assumi. É verdade, hein? Tem tudo a ver mesmo. E você mas tem um caso desse? Mas o quanto que é interessante falar, né? O quanto o protagonismo ele também precisa da motivação, né? A gente está sempre buscando uma motivação para a gente exercer bem, para a gente estar naquele papel protagonista. Porque o que você está trazendo é que quando você estava lá trabalhando e propondo suas ideias, você era tolhido. Mas quando você tinha as relações lá sociais, lá de participar de futebol, aquilo trazia uma motivação, um ânimo, né?
E na escola também. E eu também percebi isso. Por onde eu passei, eu sempre buscava uma atividade que me motivava. Então, eu trabalhei numa determinada empresa, né? Eu trabalhei uns 10 anos na área artística e aí tinha uma motivação que era o quê? Que eu acho que é daí que vem a minha resistência até ter vindo aqui pro podcast, né? De exposição, de vaidade. O protagonismo, para mim, o significado estava muito atrelado à exposição, à vaidade, assim como era o sucesso. Então, eu evitava, né? Quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu lembro que na época eu trabalhava com uma pessoa que queria me colocar numa TV e eu fiquei desesperada, porque eu não queria sair da empresa e eu não queria trabalhar naquele lugar. Porque eu sempre pensava sobre isso, eu não queria isso. Eu tinha uma resistência que me causava uma dor, né? Como se alguém me obrigasse a me expor daquela forma. E eu acho que aconteceu comigo também a questão de quando o Bruno falava, embora eu ficava empolgada, eu ficava com um pouco de vergonha. Eu falava, nossa, e se eu não souber falar, né? Assim como era na palestra. E se a pessoa me fizer uma pergunta e eu não sei responder? Não, eu não posso estar ali não, né? Então, e empreender. E se der tudo errado e eu tiver que assumir? Não, eu não posso assumir não. Então, inconscientemente eu fazia um movimento que me impedia de crescer, me impedia de desenvolver, me impedia de promover, né? Quantas vezes você falou pra mim, não, você vai fazer isso, assume. Não, esse tema é seu. Não, você que sabe, aconteceu essa semana, né? Aconteceu. Mas o tema era Mônica seu. tá bem melhor, mas aconteceu essa semana. Entendeu? Mas por quê? Porque o significado, eu acho que é por isso que eu trouxe essa fala aqui, porque conversando com algumas pessoas eu percebo que o significado de protagonismo, embora fique tão falando, né, ressoando aí como um senso coletivo, sei lá, ficam ressoando e verbalizando isso, seja protagonista da sua vida, ainda estava muito enraizado em mim. O protagonismo me leva à autoexposição, à vaidade, né? Então, mas... E o quanto isso me atrapalhou durante toda a minha carreira. Coerência. Essa exposição faz parte do papel que você escolheu? Hoje? Sim. Hoje ela faz parte. Faz parte. Faz, mas ela não é o centro de tudo, mas faz. Essa exposição faz parte? Faz. Hoje faz. Faz parte. Fugir dela, recusar ela, dar um jeito de não assumir, é ser protagonista? Não. Então, o que a gente tem que pensar essa situação que eu tô evitando, que eu tenho medo, que eu quero escapar, faz parte do papel que eu escolhi? Aí alguém pode falar assim, que papel? Eu não escolhi nada. Então aí tem que dar um passo atrás. Espera aí. Que papel que você escolheu? Isso que você está fazendo da vida, o seu trabalho, a sua atividade, tudo que você tem feito, faz parte de algum papel que você escolheu. Então esse papel que você escolheu, você tem que ter consciência dele. Esse papel tem um pré-requisito. Tem coisas que se exige dele, né? Então esse papel que você escolheu mesmo? Escolhi, tá bom. Essa atividade que você está tentando fugir ou essa responsabilidade faz parte desse papel? Faz. Então eu não posso fugir. Ser protagonista é isso, né? Então, por exemplo, eu quero crescer no mundo corporativo, né? Tem vários casos assim. Eu quero crescer no mundo corporativo, chegar a ser diretor, presidente de empresa. Legal. Quero muito. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu me formei, eu já construí minha carreira há muito tempo nessa direção, então eu quero chegar, eu acho que mereço, né? Eu quero chegar nesse ponto. Ótimo, legal. Então, para ser diretor, para ser presidente, tem um monte de coisa que você vai ter que passar. Tem um monte de requisitos que esse papel exige. Um deles, por exemplo, é a tal da política, que eu acho que 90% dos meus clientes não gostam. E a hora que a gente começa a falar é a hora que eles mais vão progredindo, porque política está totalmente associado às funções de gestão. Então eu quero ser um diretor, mas eu não quero fazer política. Então peraí, né? Então você precisa rever o seu papel. João, então eu vou abrir mão de ser diretor, eu vou mudar o meu papel. Então você tem que mudar o papel de verdade. O que é que você quer da vida? Né? Qual é o papel que você vai exercer no seu âmbito profissional?
Ah, eu vou ser um especialista. Meu papel é ser um especialista. Tá bom. Aí, para ser um especialista, tem vários requisitos que você precisa, vai ser exigido. E talvez você tente escapar de algum deles. Isso é quando você enfrenta e entende que tem que fazer aquilo que você está escapando, você está sendo protagonista. Então, quando chamam a gente para fazer um treinamento numa empresa sobre protagonismo, é muito interessante, porque as pessoas, elas estão ali colaborando, né? E muitas vezes as pessoas usam essa questão do colaborar para se esconder. Então eu vou colaborar só com o que eu tenho de bom. E aquela parte minha que eu precisaria colocar aqui na mesa para fazer alguma coisa, porque tá faltando, e eu não sou bom, eu não coloco, porque alguém tem que fazer isso, não eu. Então, aí que entra o protagonismo, né? Eu precisei fazer a caneca da Mônica de novo, que agora tá certinha. Quem fez a caneca pela primeira vez foi a Isabela, né? E aí eu não sabia fazer a caneca. E a Isabela não podia fazer essa, não estava aí. E aí, vamos sem a caneca da Mônica, ou eu me adapto e faço a caneca da Mônica? Então eu tive que me adaptar e fazer algo que eu não sou bom, que eu não queria fazer, que eu não estudei para isso, né? Isso é assumir o protagonismo. E às vezes ninguém percebe. Então, num trabalho coletivo, no corporativo, né, o que a gente tem que pensar é: será que eu estou exercendo o meu papel? A Mônica, por exemplo, trouxe os exemplos aí. Será que você, quando estava com medo de fazer a palestra, ou quando eu falo, vai lá e faz essa daqui, você está assumindo, faz parte do seu papel? Mas eu não estou assumindo. Mas você não está assumindo. Né? É claro. Né? Fica claro. E tudo bem. Agora, uma coisa também que eu acho que é legal a gente falar é: eu estou observando que a Mônica não está sendo protagonista. Então eu vou pegar e acabar com ela. Vou esculachar ela porque ela não está sendo protagonista. Vou falar que ela não serve, que ela não presta, que não vale nada, né? Porque ela não aceitou fazer a palestra lá e faz parte do papel dela. Do que vai ajudar? Nada. Né? Em nada. Em nada. Agora, eu exijo muitas vezes que a Mônica assuma esse papel. Né? É verdade. Eu proponho, e lá a palestra, dá para você fazer? Eu vou abrir aqui pro pessoal. Ela nunca fez a palestra Liderança Consciente, né? Ou você já fez? Não, já fiz. Você já fez, mas em escola você nunca fez, é isso? Não, escola não. Aí eu falei, então você vai lá e você faz a palestra do líder consciente na escola. Não, mas eu posso falar por quê? Não, aí pode. Também tem que falar, você tem que fazer a minha defesa. Vai ter motivos, né? Mas a minha defesa. É porque você já tinha. Foram 2 palestras para turmas em horários diferentes. Gente, o pessoal, ele já é professor, o pessoal se entrosou muito com ele. Eu não achei justo com a segunda turma cortar isso, simples assim. Pois é, então. Aí que tá, gente. Nós, seres humanos, temos uma inteligência fantástica. E a gente acha motivos para não assumir alguns papéis. Porque a minha inteligência estava consciente nessa hora. Então, provavelmente, a Mônica, não é só isso, né? Pelo medo dessa interação específica, né, de ministrar essa palestra, que ela não fez tantas vezes, numa escola, que também é um público diferente. Aí ela, deixa eu achar um motivo aqui que é razoável, né, para eu dizer por que eu não vou assumir isso aqui. E aí ela acha, né? Não é? Olha, gente, não adianta ficar explicando para um competidor, entendeu? Porque não dá. Mas é papel ou não é? Era o meu papel, mas só que o tema era seu. Então pronto, e não tem problema. E por isso que a gente tá falando disso, não tem problema. Não tem problema. Tá vendo, gente? Se a vida real acontece, a gente não faz tudo certinho. A Mônica abre mão daquela posição, né? E quem que tem que avaliar se foi bom ou se foi ruim? É ela. É isso aí. Né? É lógico que às vezes no trabalho, né? A gente tem um trabalho dentro de um corporativo, a gente pode ter conflitos maiores sobre isso. No nosso caso, não. Ela não quis fazer, eu
tudo bem, não quer assumir essa palestra nesse dia desse jeito, eu faço. E sem problema algum. Mas porque eu entendo que é ela que tem que assumir. Quando ela quiser, do jeito que ela quiser. O exemplo também da primeira palestra dela. Eu falava, vai, Mônica, a gente fazia palestra toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E eu fazia e ela ficava assistindo. E eu fazia e ela ficava assistindo. Ela já tinha assistido 30 vezes a palestra. Mas a primeira que eu fiz não era uma palestra, era uma palestra nova, zerada. Você fez que uma eu montei. autoral, né? É. Mas, pois é. Aí ela falava, não, essa palestra é sua, eu não vou ministrar a sua palestra. Não era que você falava? O essencialismo, gente. Aí eu falei, tá bom, Mônica, então vamos fazer assim, você cria a sua palestra e ministra quando você tiver criado. Tá bom, tá bom, então eu vou fazer, beleza. Aí o que a gente fez? Marcou a data, né? Marquei um ano depois. Mas só para o pessoal entender um pouquinho, eu acho que esse exemplo é legal do assumir o protagonismo. Eu falei isso pra ela e ela já me contou no bastidor que ela falou tá bom, mas ela não ia fazer. Ela não, né? Ela tava, tá bom, né? Não é assim, Mônica? Deixa eu responder logo pra encher essa conversa, tá bom, porque ele não vai esquecer, não foi isso que você falou? Ele vai esquecer. Ele vai esquecer e deixa quieto. Depois ele me cobra de novo. Aí eu falei, não, tá bom, então me dá uma data. Aí ela falou a data e a gente foi lá. E aí, tá pronta? E aí, e agora? Quando você vai trazer sua palestra? Aí ela viu que não ia ter como, né? Nossa. Não assumir isso. Então, de certa forma, eu pressionei a Mônica a assumir uma tarefa desse papel dela. Criei uma certa pressão, mas é lógico, se ela não tivesse feito, não tinha mais o que fazer. Mas aí chegou no dia, ela fez a palestra, né, montou a palestra. Aí chegou no dia, ela apresentou a palestra e foi um dia fantástico para ela. Mas o que é legal de falar dessa história, né? Que às vezes as pessoas podem fazer uma leitura de que você meio que me forçou a assumir esse protagonismo. É que ele via que eu tinha esse potencial. Ele estava vendo que eu tinha esse potencial para assumir, que eu tinha essa capacidade. E aí ele foi trabalhando isso para eu ir lá e fazer. Esse que é o ponto legal de falar, porque às vezes tem pessoas que têm relação de trabalho com um profissional que ele é totalmente introvertido, que ele não é de falar, de se expor, e aí vai e pressiona, e a pessoa vai espanar. Só que aquela pessoa, ela tem uma capacidade de ser protagonista, de repente, numa atividade para dados. Sim. Uma atividade mais analítica. Mas não é o seu caso. Que não é o meu caso. Não era o seu caso. Não, né? por isso que a forma como que a gente sabe se a gente está passando do limite ou não? Eu acho que o limite, ele deve ser delimitado pela própria pessoa. Então, é uma autoproposta. Uhum. Então eu nunca peguei a Mônica e falei, olha, você vai ter que fazer e vai ser tal dia. Não. Eu perguntava pra ela, mas e aí? Você tem intenção? Você acha que isso faz parte do seu papel? Você acha que isso é legal? Acho. Tenho. Quero. Tá bom. Então quando você vai fazer? Um dia. E ia levando assim. Era né? conta-gotas, gente. A conta-gotas. E no fundo ela tinha lá os motivos dela, os medos dela para fazer isso, que ela precisou de um tempo para ir trabalhando. E a hora que dava pé para ela fez. Com medo, achando que estava terrível, né? E ela precisou de um ambiente seguro, perceber que o ambiente era seguro para ela conseguir fazer. Isso para qualquer pessoa, independente da atividade. A gente está dando um exemplo de uma atividade nossa que tem exposição. Exatamente. Mas não precisa ser uma atividade de exposição. Né? Até uma cozinheira, as pessoas que trabalham com gastronomia hoje tem tanto protagonista, né? A pessoa vai lá, desenvolve um super prato, né? Faz um super doce. Eu conheço uma pessoa que faz bolos maravilhosos. E aí a gente fala para essa pessoa: quando que você vai abrir uma confeitaria? Quando que... não, sempre falta alguma coisa. Eu acho que ela vai estar assistindo esse podcast, ela sabe que é dela que eu estou falando. E ela poderia assumir esse protagonismo do gourmet, do bolo, da confeitaria, brilhantemente. Mas ia fazer muito sucesso. Esse papel é dela ou seu, né? Não, então, aí é que tá, é essa consciência que ela tem que ter. De quem é esse papel? Porque todo mundo incentiva, fala, é o melhor bolo que eu como, assim. É aquela coisa, você podia ser isso, você podia... Mas quem que tá dizendo isso? Exatamente, e é isso que tem que refletir. Conheço pessoas também que têm
uma excelente desenvoltura para dar aulas, para assumir projetos importantes na área da educação. E está sempre esperando com que alguém contrate, com alguém fale, com alguém direcione. A pessoa precisa assumir isso. E é o que você falou, né? Quem que vai assumir? Você Então, aí ou ela? cada um tem que se autoavaliar. Será que eu estou deixando de assumir algum papel? Será que eu desejo alguns resultados e não assumo esse papel? Né? Então vamos dizer que essa pessoa da confeitaria, né? Ah, eu sonho estar na capa de uma revista gourmet lá com o meu restaurante. Tá, mas você não está assumindo esse papel então. Aí é uma coisa. Agora a pessoa não tá desejando isso. Né? Ela tem um talento. São coisas diferentes. Né? Mas eu ainda acho que esta pessoa específica, o talento dela é adoçar a vida do outro. E ela faz isso muito bem. Sim. Ela é protagonista nesse papel, assim, ela sempre adoça, ela sempre presenteia. E é sempre muito, muito elogiada por isso, né? Então, talvez a intenção dela seja essa e não fazer daquilo um ofício, né? Fazer daquilo um trabalho. Olha só que interessante. A Isabela, minha filha, eu tenho um papel para ela que não se encaixa para ela. Eu adoro quando ela toca piano. Eu acho que ela tem um talento tremendo para tocar. Ela praticamente não fez aula e ela consegue tocar, ela consegue se adaptar bem, com pouco esforço, né, de aula e tal, mas para ela não é um papel. Ela não sente esse desejo, essa vontade. E aí? Ela tá sendo protagonista ou não? Não é um papel que ela escolheu, então ela não tá sendo protagonista e nem era para ser. Eu quero que ela... Entendeu? E esse ponto que então você tá aí eu vou cobrar ela, né? não, você tem que ser protagonista, você tem que assumir o seu talento de tocar piano. Peraí, de quem é o talento, de quem é a vida, quem que escolhe o que quer fazer. Agora, eu posso tentar incentivá-la a tomar consciência do talento que ela tem, para que ela reflita se ela quer mesmo explorar esse talento ou não. Isso eu posso ajudar. Mas eu olhar para ela e falar, olha, ela não está sendo protagonista, não sou eu que decido, é a própria pessoa. E se a gente levar esse mesmo exemplo para o corporativo, né, que é onde a gente escuta muito, eu contratei um estagiário. E aí, eu gostaria que esse estagiário fosse mais protagonista. Mas peraí, você já conversou com ele para entender quais são as intenções, qual o caminho profissional que ele quer seguir, qual carreira que ele está desenhando... Quais as características e talentos que ele reconhece? Qual o papel que ele acha que ele tem na sua empresa? Então, se o cara é um estagiário, ele tem a sensação de que você vai mandar ele embora daqui 6 meses, não tem tanto compromisso assim dentro da empresa, não tem claro para ele qual é a carreira que se espera. Que protagonismo que ele vai conseguir exercer? Que papel que ele vai conseguir desenhar? Então, antes da gente esperar que a pessoa seja protagonista, a gente tem que tentar entender qual que é o papel que essa pessoa está definindo para ela ali dentro da sua empresa. Você já esclareceu isso? Essas pessoas dão sinais, né? Sim. Dão sinais com a falta de comprometimento, né? Algumas pessoas começam a ficar um pouco mais agressivas, outras não têm paciência para ouvir, elas não se Mas se a pessoa não tem um papel ali, ela não está deixando de ser protagonista. É isso que eu estou tentando dizer. Se a empresa não deu um papel para ela, não abriu um espaço, não desenhou ali qual que era esse papel, e não validou com ela esse papel, como que eu vou esperar que essa pessoa assuma alguma coisa? Eu concordo com você, né? Aí tem que ter o papel do líder para ampliar isso pro colaborador, pro estagiário, né? Para demonstrar, tem que ter esse papel. Mas eu também vou sair em defesa do líder de que as pessoas também precisam dar esses sinais, né? Claro. De que querem. Né? Mas... Tem um... pode falar. Claro que, mas ela precisa ter, né, qual é o papel proposto. Então porque acontece muito, Mônica, a gente contrata as pessoas e pensa assim, ela já sabe o que tem que fazer, e aí ela contrata e resolve. Não é assim, né, que funciona. A gente precisa deixar as coisas mais coerentes. Eu acho que a coerência volta aqui. Qual é o papel que eu espero? O que a pessoa tem que fazer para que aquilo seja atendido? Ok, pessoa,
né, funcionário, esse papel que eu tô te propondo faz sentido para você? Faz. Ela vai validar. Faz. Você deseja percorrer esse caminho? Sim. Você tem vontade de chegar no próximo passo que é tal? Sim. Você sabe que para você ser contratado, né, efetivo, você precisa demonstrar característica A, característica B, característica C? Ah, não sabia não. Você tem vontade? Tenho. O que acontece? Você validou um papel. E aí sim você pode ajudar essa pessoa cobrando ela na falta. Ó, lembra que a gente falou que para você ser efetivado, você precisa ter comprometimento? E acontece que você faltou aí 2 dias, não avisou nada, né? Então, você consegue mostrar para a pessoa que ela não está sendo protagonista. Essa é a diferença, entendeu? Entendi. Isso que você está me trazendo, tá me fazendo lembrar das pessoas durante entrevistas de emprego, né? Que algumas vezes elas se posicionam de uma forma como, tô na entrevista, o entrevistador que me posicione nesse papel. Eu acho que quando o entrevistado se prepara para uma entrevista com esta mentalidade, é completamente diferente a conversa, o quanto ele se vende, o quanto ele se apresenta, e as chances dele ser contratado também aumentam. Porque ele se preparou. Ele pode saber qual a empresa, mas pode não saber. Mas dentro do perfil dele, dá para ele vender mais um pouquinho. Dá para ele vender bem mais a imagem dele, a carreira dele, as experiências dele, a se posicionar até frente à câmera. Que, aliás, fica uma dica, pessoal. Você que está fazendo entrevista por vídeo, gente, olha para a câmera. Por mais que você tenha várias telas com você, os olhos da outra pessoa estão na câmera. Fique atento, porque... Olha pra câmera, olha pra câmera. acenda a luz do quarto, né? Não fique de costas pra janela entrando luz, que a gente não te enxerga. A entrevista não pode ser com a testa, nem só com os olhos. A gente quer ver o rosto da pessoa, a expressão. Porque afinal estamos ali conversando, não podemos oferecer um café, mas a gente imagina que você tem uma água não ali, é que né? isso tira ponto. Eu não acredito nisso. Eu vou tirar ponto da pessoa. Mas é que você deixa de se mostrar, de ser percebido, da gente ter a oportunidade de te entender melhor, né? Isso demonstra uma postura nada protagonista, né? Você não tá ali assumindo aquela situação de que você quer aquela posição, de que você quer vender. Às vezes você não nem tem mais o perfil para aquela vaga, mas você perde a oportunidade talvez de ser indicado para uma outra. Perde a oportunidade de uma nova conexão. Ô Mônica, tem também aquela característica da pessoa que tem medo de ser protagonista e fica só no sonho. Ah, sim, tem também, né? Também. Porque podia ser assim, podia ser daquele jeito. A pessoa sonhadora. Mas é uma sonhadora que não coloca em prática, né? Então ela é protagonista assim, no sonho, no desejo. Na utopia. Na utopia. Não é assim que funciona? Já percebeu isso? Já. Aí faz quadro de metas, aí não sei o quê, aí tem o livro dos sonhos, e aí segue a vida E fluindo, a vida passa e nada tá daquilo sempre acontece. esperando, né? Vive na espera do milagre que dia acontece. Eu assisti um filme muito interessante que traz essa... Dica de filme, gente. Dica de filme. Dica de filme do João Gabriel. Cadê? Vamos providenciar aí uma vinheta de dicas de filmes. de dica de filme. Muito bom. Então, eu assisti um filme muito interessante que retrata isso, né? É aquele profissional que ele é excelente no que faz. Faz tudo certinho. Só que tem dificuldade de se arriscar, de se propor, de criar uma nova solução, de sair daquele âmbito que está dando certo e se arriscar numa atividade diferente. E isso vai limitando, e a pessoa ela não conquista nada. Então o protagonismo dela vai ficando para trás. Né? Porque ela imagina vários papéis e não consegue trazer para a realidade esses papéis. Não consegue fazer na prática. O filme é A Vida Secreta de Walter Mitty. Assim que fala, Mônica? É isso aí, Walter Mitty. É fantástico o filme. Ele tem uma trilha sonora também. Nossa, né? Você falou, ela veio no meu ouvido. Maravilhoso. E eu recomendo
para quem se identificou com o podcast de hoje, assista o filme e veja o quanto o personagem principal ele vai sendo protagonista por conta de uma situação e ele não percebe. E aí ele é um cara que jamais faria nada do que aconteceu no filme. Mas ele acabou sendo levado a essas situações. E no fim, eu não vou dar o spoiler aqui, né? No fim cai a ficha dele, vocês vão entender lá. Mas é um grande exemplo de como a gente deixa, muitas vezes, de exercer os nossos papéis por medo, por dificuldade, por não querer mudar. E que às vezes a gente pode estar perdendo muitas oportunidades. Muito bom, muito bom. Aliás, eu acho que vou ver de novo. Eu adoro esse filme. Só essa trilha sonora dele é maravilhosa, né? Muito bom. Muito bem. E os seus livros, Mônica? Chegamos às dicas de livros. Bom, eu acho que eu vou fazer uma escolha, né? Mas olha, eu vou trazer o primeiro que tem tudo a ver com o que a gente conversou sobre autonomia, resiliência e protagonismo. Eu já falei aqui sobre esse livro num outro episódio, da Renata Jubran. E tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, né? A gente precisa desenvolver a nossa autonomia. Esses momentos aí para trabalhar essa questão do protagonismo e para trabalhar essas mudanças, a resiliência é muito importante para a gente chegar no protagonismo. Quero saber quando que a Renata vai vir aqui. Logo a Renata vai vir aqui conversar com a gente, né, Renata? Renata, a Mônica não te convida, mas eu tô te convidando. Pode vir pro podcast conversar com a gente. Não, ela já foi convidada. Em breve ela virá, ela tá dando aula, gente. Muito bem. E eu vou indicar esse livro aqui, da Angela Duckworth, Garra. É um livro que quando eu ganhei esse livro, gente, eu tive um pouco de resistência. Falei, esse livro tá ficando perto do essencialismo, né, de marcações. Ele já passou por várias coisas, uma mini palestra, já foi. Você não seria uma boa bibliotecária, Mônica? Não, por isso que eu nem fui andar nisso. Muitas vezes a gente acha que a gente desiste porque a gente não sabe, a gente desiste das coisas porque tem preguiça, mas não, é porque falta garra. Garra, isso aqui é um estudo que ela fez, é uma pesquisa. A história da Angela é apaixonante. Ela é uma pesquisadora que foi muito premiada com esse livro. Ela fez uma pesquisa com o exército dos Estados Unidos para entender por que algumas pessoas chegavam no final e outras não. É maravilhoso esse livro, eu super indico, porque tem estudos, tem uma aplicação para você saber qual é o nível da sua garra, se você tem garra. Mas o mais importante, não é que a gente desiste porque falta conhecimento, porque falta oportunidade. Não que não falte, gente. Às vezes existem situações que a gente sabe muito bem que falta, mas falta o elemento principal, falta a garra, que é a perseverança junto com a paixão, que é ela que dá essa persistência para que a gente não desista das coisas. E eu posso falar só mais um livro? Só mais um. É que o tema que a gente falou, né, sobre o protagonismo, sobre buscar essa motivação, sobre assumir esse papel e pensar, isso faz parte da minha posição, tem muito a ver com esse livro que eu também já falei aqui dele, o Comece pelo Porquê. O Simon Sinek, ele é uma referência aí sobre o porquê, buscar o seu motivo, tanto nas organizações quanto para as vidas pessoais também. E eu indico esse livro para te ajudar mesmo a entender por que eu quero estar aqui, como é que eu posso viver, o que eu vou buscar. Então, fica a dica aí, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, Garra, da Angela Duckworth, e Autonomia, Resiliência e Protagonismo, da Renata Jubran. E quando que a gente vai sortear os livros? Muito em breve, tem que marcar aí, né, João? Vamos conversar. Muito em breve, muito em breve. Aliás, tem ganhadoras lá na outra rede, né? Que a gente vai anunciar. Agora sim, você quer ganhar caneca, quer ganhar livro. O que a gente precisa? Rapidamente a gente precisa que você colabore com as curtidas do nosso canal, que compartilhe os episódios para que as pessoas possam assistir mais, porque a gente precisa de mais horas, né, isso aí, gente. do canal sendo assistido para poder fazer todas essas campanhas aí de sorteio de caneca, sorteio de livro. Sabe que tem uma coisa legal no canal, que não sei se todo mundo vai lá olhar, e hoje eu estava fazendo isso. Tem cortes um pouco maiores do que um shorts, que leva 3 minutos, 4, com tópicos legais das nossas conversas que ajudam outras pessoas. Eu soube disso porque uma pessoa me procurou falando de um tópico, acho que foi o 3º ou 4º episódio,
e passou para uma outra pessoa, porque aquilo tinha muito a ver com o momento que esta outra pessoa. Então, dá de presente. Compartilha lá, são 3, 4, 5 minutos. E é muito bom. Muito bem. Sempre muito Isso bom. ajuda a gente, ajuda a pessoa que vai assistir. Ô, João, hoje é quarta-feira, E né? você vai poder ganhar uma caneca depois. E eu tô pensando, essa semana vai ter novidade do Instituto Aué? Vai ter alguma coisa aí lançando, é verdade? O Eu quê? fiquei sabendo nos bastidores que tem uma aula aí pra ser lançada, é Eu verdade? não tô sabendo, não. Ah, um passarinho me contou. O Tem que uma é? aula aí que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Inteligência emocional? Essa aula vai tá aí estourando, não é? É um lançamento, gente. A aula Inteligência Emocional na Prática, que tem tudo a ver com o que a gente trouxe aqui hoje, com mais outros episódios, né, João? Aqui no podcast a gente não tá aqui para ensinar ninguém, nem para dizer como deve ser feito. A gente tá aqui para trocar uma ideia, para conversar mesmo sobre as situações que nós vivemos. Agora, na aula é bacana, porque a gente dá ali uma instrução de como a gente consegue lidar com as emoções, né? Como a gente consegue ter inteligência emocional na prática mesmo. É isso aí. Né? Não é aquela coisa de vai que você consegue, de vamos lá, chora porque você tem que chorar, não. A gente vai ali falar mesmo na prática como você faz para lidar com as suas emoções e ter os resultados que você deseja, que hoje talvez estejam limitados ali pelas suas emoções que você não consegue controlar, né? É isso aí. Muito bem, então a gente encerra aqui mais um episódio, né? Eu espero que vocês continuem aí com a gente, é o nosso 11º, né, Monique? 11º episódio. 11º. Não esquece de curtir o canal. Vai lá nas nossas Tem muita redes gente sociais, que nos assiste segue, tudo, mas não curtiu o canal ainda. Ou, sabe o que acontece muito? O pessoal manda um WhatsApp pra comentar com a gente. Eu acho isso muito legal, né? Ou depois a gente encontra, né? Teve um caso essa semana. Olha, eu assisto o vídeo e fico conversando com vocês. Pô, gente, conversa com a gente pelo comentário do YouTube, que a gente gosta, a gente responde lá, né? Essa semana eu respondi comentários já de alguns dias, mas responde, a gente responde. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. Então tá bom, João. Então até semana que vem, né? É isso aí. Então um abraço a todos e até a semana que vem com mais um capítulo aí, mais um episódio do nosso podcast. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.